Bom dia, bom dia a todos vocês. Vamos lá para mais um momento da nossa partilha, do nosso estudo sobre o óbvio que ignoramos. Legal que nós estamos tendo uma caminhada muito importante, um crescimento muito importante. E isso tem feito com que portas estejam sendo abertas o tempo todo. E todos nós estamos conseguindo ter, sim, um momento melhor. Um momento qual o crescimento está acontecendo a cada um de nós. Bom dia, Lê. E hoje nós vamos falar sobre algo que pega, né? Até disse que talvez seria aí uma das aulas mais importantes, porque ela é capaz de mudar todo o ciclo. Ela é capaz de mudar toda a percepção sobre esse círculo. Então, é muito, muito importante você entender que essa situação de foco, tempo e problema, ele é uma coisa que realmente nos pega pelo pé. Essa é a situação. E é engraçado porque, se você pensar, todos nós temos o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Só que como agimos com essas 24 horas, aí sim é o pulo do gato. Isso é o que faz, como a gente brinca aqui, mudar a forma de entender as coisas, de ter os seus resultados. Então, vamos fazer um estudo parte a parte. Primeiro, pelo foco. Você tem foco realmente no que você faz? Você consegue ter um foco exato e permanecer nele? Ou qualquer coisa te distrai? Você vive perdido, vive sem ter uma noção exata do que realmente você quer? Não consegue criar esse tal foco? Ele apenas se apresenta e pronto? Mas como é que isso acontece? O que é que nos chama a prioridade? A prioridade daquilo que temos como importante. Isso faz com que nós tenhamos um foco sobre aquilo, seja lá o que for. E muitos de nós ainda tentamos dar uma explicação racional dizendo que temos prioridades, mas não conseguimos agir sobre elas, sobre essas prioridades, como a própria palavra diz e a gente não entende, né? Ela vem primeiro, prioridade, prioritário. Você não vê lá as plaquinhas, às vezes escrita lá, atendimento prioritário? É primeiro. Ela vem em primeiro, ela se apresenta como sendo mais importante. Mas por que a gente não dá essa característica realmente? Essa é a questão do foco. Ele sempre tem em comum uma conexão com o tempo. Foco e tempo, eles andam juntos, de mãos dadas, estão interligados. Mas a gente não consegue entender o que realmente é prioridade. E temos que tentar definir o que é isso, o que realmente seria a tal prioridade. Entender isso vai trazer a você clareza em todas as coisas. E mesmo como você irá até mesmo gastar o seu tempo. Isso ela vai te ajudar também. Isto é extremamente importante, porque todos nós vamos ter as mesmas 24 horas, mas é como nós as utilizamos que aí muda. As 24 horas não muda, para todo mundo é a mesma coisa.
Muitos de nós acabamos rotulando, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu acabo tendo muitos afazeres, muito trabalho, eu não consigo fazer mais nada porque o meu tempo já está limitado, já está escasso. Mas fazer aquilo que você gostaria realmente de fazer, como deve ser feito, como deve ser apresentado, isso deveria ser a prioridade na sua vida. E porque as pessoas que estão desenvolvendo o que gostam, da forma que realmente traz curiosidade, da forma que as motiva, essa é a situação direta, ligação direta, virada de chave para o sucesso. Porque eles foram no que eles tinham realmente paixão em fazer, vontade em fazer, e também deram a prioridade àquilo. E aí a prioridade é primeiro e não tem outras distrações. Agora você vai pensar, será que eles vivem de qualquer forma? Pensam o que sobre aquilo que eles escolheram. Então, o que deve ocorrer é que todos eles primeiramente fazem o que gostam. Não tem outro ponto. É prioridade na vida deles. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, ele vai ter aquilo que é mais importante. Para quem? Mais importante para ele. Não é mais importante para o outro. Às vezes, o mais importante para o outro não é o que é para você. Então, entenda que você tem que dar um entendimento sobre isso e desenvolver essa situação ao qual sim tem a importância para você. Assim você também deve fazer e desenvolver aquilo que gosta. E por que escolher assim? Porque se você der o seu melhor naquilo que você gosta, naquilo que você tem a curiosidade, naquilo que você tem a percepção, e isso você fazer em primeiro, quer dizer que toda a sua energia ela está plena, focada, e você vai canalizar essa energia para essas coisas. Então, ao longo do dia, do período, a sua energia vai mudando. Ela vai baixando. Então, como nós temos esse fluxo, que nós acordamos, a energia é intensa, aí nós fazemos tudo que é prioritário, tudo que é primeiro e tudo que eu gosto realmente de fazer. E depois, quando a energia vai caindo, eu faço as coisas que são menos importantes, aquelas que não são a sua prioridade, mas são necessárias em fazer. Essa é a pegada. Pois o tempo de sua maior energia você aproveitou para fazer aquilo que realmente gosta de fazer, aquilo que te motiva, aquilo que te dá prazer. E aí, nesse ponto, você conseguiu entregar aquele 100% presente. Você deu o seu melhor, não foi só o resto. O que nós estamos falando aqui é de foco. Como podemos criar o foco? Ter prioridade, o que vem em primeiro. A segunda coisa é definir o tempo. E aí, como você irá fazer aquilo que é prioridade, que é prioritário, e ao mesmo tempo definir o tempo. A terceira, você tem que olhar para a sua energia, para que você possa entender o seu ciclo de energia e isso fazer as coisas conforme as cargas. Estou completamente carregado, eu vou me doar a fazer aquilo que são as prioridades. O quarto, também muito importante ciclo disso, é olhar para o seu capital. E o que é o capital? Capital, nós temos dois tipos de capital. O financeiro, que daí todo mundo sabe, né? O capital financeiro, legal. Mas nós temos um segundo, que é o capital intelectual.
E não adianta dedicar tempo e energia, mas se a sua cabeça está focada em outra coisa. Sua cabeça não está ali focada naquilo. E como assim? Né? Como assim? Isso muitas pessoas falam, mas como assim? É como definir fazer algo, só que eu não estou ali, não estou presente naquilo. Eu estou pensando na morte da bezerra. Estou pensando que eu deveria estar em outro lugar. E fico ali imaginando coisas, minha mente vagando, tentando trabalhar em outras situações e eu não entrego nada. Eu não dou nada. Então eu tenho que dar 100% da minha atenção naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu me propus a fazer, naquilo que você se propõe a fazer. E a outra questão do capital financeiro que colocamos aqui nas nossas prioridades é como conseguir atingir um objetivo, por exemplo, de você querer fazer um estudo. Eu quero muito conseguir algo, eu tenho uma prioridade naquilo do estudo e eu tenho então o meu capital direcionado para isso, para criar condições para que eu chegue aonde eu queira. Eu quero me tornar um advogado. Como que eu vou fazer isso? Estudo, empregar o meu capital para aprendizados e tudo mais. Eu quero me tornar um ótimo cozinheiro, também na mesma forma, cursos, atividades às quais vão desenvolver essa minha aptidão. Eu quero me tornar músico, da mesma forma eu emprego o meu capital financeiro para que eu possa ampliar a minha percepção, o meu conhecimento e assim fazer com que tudo flua. E eu, dentro da minha aptidão, dentro do meu talento, vou criando uma condição muito melhor e fazendo com que a minha realidade mude a partir do momento de eu realmente apostar naquilo. É uma aposta que a gente fala, né? Vamos apostar. O apostar é colocar dinheiro. Então, quando eu digo, eu aposto nisso, não é uma coisa assim que eu me dou como uma tentativa que se não der certo, acabou. Quando eu estou focando o meu financeiro num desenvolvimento, o qual é a minha aptidão, o qual é o meu talento, não existe uma aposta ao qual eu não ganhe. Eu sempre vou ter o benefício porque a minha curiosidade, o meu prazer, a minha movimentação está toda focada nisso. E como eu gosto, a minha atenção está direcionada ali. Então muda tudo porque eu vou estar crescendo de forma rápida e plena. E o engraçado de tudo isso, eu vou também unindo a pessoas que têm essa mesma prioridade, que têm esse mesmo desejo que eu tenho. E isso faz com que nos dê a condição de criar algo que nós já falamos muitas vezes. Lembra o que é? A mente mestra. Isso. A mente mestra que nós falamos lá, a segunda lei das 16 leis do sucesso. Essa prioridade, unidos juntos de outras pessoas, no mesmo propósito, na mesma condição, vai fazer com que todos nós criemos uma nova realidade extraordinária de crescimento. E agora poder ainda compartilhar com essas pessoas que também possuem o mesmo desejo, a mesma ideia, o mesmo anseio do que eu. Aí que surge aquela frase, diga com quem andas que eu direi quem tu és, é por causa disso. Porque esse ambiente, essas situações vão fazendo com que você continue dentro da sua motivação, dentro do seu desejo de crescimento, dentro do seu talento. Só que a gente acaba muitas vezes vendo alguns gurus falando assim, você tem que estar inserido no ambiente que você quer. Só que às vezes você quer um ambiente de crescimento, de riqueza, de desejo, isso, de aquilo, só que não é o seu talento, não é a sua aptidão. E não adianta você estar inserido ali porque você não desenvolve. E além de você não desenvolver, como as outras pessoas partilham de outras ideias, aí você começa a ser cortado, podado. E assim funciona. Então, a partir do momento que você está inserido numa realidade ao qual
o seu talento, a sua aptidão, a sua motivação, a sua curiosidade fica ali fervilhando o tempo inteiro, aí sim você está num ponto de criar uma mente mestra com pessoas que partilham da mesma situação. A mente mestra, ela só consegue fazer esse processo, essa união de ideias, a união dessas engrenagens, a quais todos vão ter um benefício, a partir do momento que você estiver inserido, sim, no ambiente, mas um ambiente ao qual você identificou como sendo a sua aptidão e identificou também como sendo um ponto do seu talento a ser desenvolvido, o qual você sim vai se tornar um expert. Aí que está. Então, mas como a gente pode criar isso? De que forma? Voltando a esse ponto do foco, de toda a movimentação de você aproveitar o seu tempo, é ter uma prioridade naquilo que eu decidi fazer. Por quanto tempo? Pelo tempo necessário. É assim. O que eu devo fazer para atingir aquilo que eu quero? Aquilo que você quer. O que é que você vai ter que fazer? Qual é o tempo que você vai ter que fazer? Qual é as situações que você vai ter que deixar de lado? Qual é os lixos que vão ter que ficar para trás? Porque tem coisas que nós levamos na mochila que não vão nos ajudar na jornada. Então, atenção. Você tem que pensar realmente no que você deverá fazer para chegar lá, dando o seu melhor. O seu melhor. Não é o melhor do seu vizinho, não é o melhor do seu amigo, não é o melhor daquele que está do seu lado. É o seu. A sua melhor energia, a sua maior energia, porque você vai colher frutos melhores, certo? Aparentemente, devido à sua situação, à sua percepção, à sua motivação, à sua curiosidade. Parece bem simples, não é? Mas não é. Sabe por quê? Porque acontecem coisas que nos tiram fora do foco. E nós perdemos o foco por algo que nos apresentou. Ah, teve um brilho aqui e eu me perdi. E nós mesmos não estávamos identificados com aquilo realmente que nós queríamos. E por isso só que a gente mudou. Sabe aquela situação que a pessoa fala assim, vou fazer isso, mas se der errado eu vou pro plano B? É essa a situação. Quando você tem isso, você já está com um gatilho, que qualquer adversidadezinha que tiver, pula pro outro galho. E assim vai. A verdade é que nós não damos o foco necessário, as ações necessárias para conseguir aquilo que realmente queremos. Aqui nós nos propomos a fazer, da forma que nós propomos a fazer, nos doar pelo tempo que for necessário, o seu tempo de forma clara, intensa, 100%, para que as suas metas realmente sejam atingidas. E você tem que entender disso. Até mesmo você sendo colocado essas peças nos seus devidos lugares. As adversidades, aquelas, sempre elas vão continuar a existir. O que muda é a forma como você as enxerga. As lentes as quais eu utilizo para ver as tais adversidades que acontecem. E mais, entendendo que eu não devo escutar as conversas alheias e nem mesmo muitas vezes a minha mente, porque o que vem de fora é uma situação ao qual aquelas pessoas utilizaram lentes, modelos mentais, crenças e vivências do passado delas. Então, nada tem a ver com a sua realidade, é delas, não sua, delas. Só que também a sua mente te prega peças. De que forma? Porque ela tem que te entregar um resultado, ela tem que te entregar um racional sobre aquilo. Só que ela vai utilizar o que para te entregar isso?
suas experiências do passado, suas crenças, seus modelos mentais. A mesma união acontece. E por isso que nós falamos tanto de não escutar o barulho constante da mente, porque ele nos atrapalha. Nós temos que ter a coragem de matar os medos que são impostos pela mente e nos lançar a esse novo e fazer com que a nossa realidade mude, que ela cresça de uma forma diferente. E você sabendo o que realmente quer, aonde quer chegar, você terá condições de ultrapassar essas barreiras e chegar a se lançar nessa jornada do novo. E isso tudo de forma tranquila. Porque eu parei o barulho da minha mente e aí agora eu não tenho julgamentos, eu não tenho os rótulos que são colocados. E se eu não tenho julgamentos, não tenho rótulos, eu vou viver a minha experiência. Por isso que é forma tranquila. Vai ter adversidade? Sim. É normal. Mas eu enxergo com outras lentes. Elas estão mais limpas, elas estão mais clean, mais claras. Então, no grau certo, para que eu enxergue o que eu preciso ver, eu me mantenho no meu foco, eu estou na minha zona, o qual eu tenho curiosidade, motivação, ao qual eu tenho o meu talento sendo trabalhado, sendo esculpido. E agora eu vou dia a dia me tornando aquilo que eu me propus a me tornar, um expert naquilo que eu queria. E aí o peso dessas coisas, as ditas adversidades, não são mais referências. Só não esqueça que você deve ter foco e ação. Esta você não pode mudar. Você tem que fazer nesse momento, é no agora. Não tem que ficar pensando ou tentando olhar lá na frente. Não viva a tal ansiedade. Ou eu estou ansioso ou eu estou depressivo. Então, ansiedade, futuro. Depressivo, passado. E o presente, que é a única forma que você tem como mudar a sua realidade. Você não consegue mexer no passado, você não consegue mexer no futuro, você só mexe agora. Nesse momento que você está vivendo. Agora, não é amanhã, não é ontem, é agora. Então, se você só tem o agora para se movimentar, para que tentar? Eu estou ansioso. O futuro. Você tem que ter uma intenção de onde você quer chegar, mas as suas ações é só agora. Então, mantenha-se focado nesse momento, no agora, nisso que você realmente quer fazer, nesse momento que você está fazendo e energizando as coisas. Lembra que somos energia pura? Então, concentre as suas atenções nesse ponto agora, o que você está fazendo. E isso, ela vai fazer com que as energias se movimentem e se apresentem. Agora, no manifesto, tudo que você quer, realmente. E a gente fala de foco. O foco é como a câmera quando você abre. Tá fora de foco, tá o quê? Não estou vendo muito bem. Mas quando você dá um foco, mudou tudo, né? E se eu dou um zoom, eu tenho mais foco sobre aquilo. E é isso que você tem que fazer. Dar um zoom naquilo que você tem como desejo, naquilo que você tem como vontade de atingir, de tocar nesse ponto, nesse único ponto. Olha um exemplo, de repente. Você imagine uma situação de você estar um exemplo simples, mas mais para o entendimento. Você está andando pela rua e começa uma ventania. E essa ventania vai ficando intensa e ela se movimenta, tudo, mas você continua ali a sua caminhadinha do jeito que você quer. Às vezes acelera um pouquinho mais e tudo bem. Tem uma certa resistência, mas completamente diferente. Agora, imagine se toda essa ventania ela se unisse ao ponto
de se tornar um tornado. Imagine agora que essa ventania ela não está mais dispersa, fazendo aquela bagunça, ela fecha o foco e vem como um tornado. O que ela vai fazer? Ela atingindo um ponto. Vai fazer um estrago, certo? Sim. Ela faz um estrago por quê? Só porque ela deu um foco, um zoom. E ali ela destruiu tudo. E aquele vento dissipado, que mesmo forte, ele ia de um lado para o outro e não fez nenhum tipo de alvoroço, como a gente brinca. Então, é assim as energias. As energias que se expandem e atingem o alvo. Agora, qual é o seu alvo? Qual é o desejo que você tem? Qual é as ações que você quer realmente ter? Qual é o sucesso que você quer atingir? Seja ele sucesso que for, porque o sucesso não é o sucesso financeiro. O sucesso pode ser tudo o que está dentro da minha percepção de sucesso. Às vezes o sucesso para algum pode ser apenas um casamento sólido, apenas filhos, apenas uma casa, apenas um carro, apenas uma moto, apenas um emprego diferente. Mas é a percepção do meu sucesso, é o que eu tenho como percepção. Então, quando temos uma meta e estamos distantes para chegar nela, nós pensamos que ela não pode ser atingida. Por que pensamos isso? Porque nossa mente manda essa informação. Só que nós teremos que tirar as preocupações, que é se preocupar antes que realmente exista a situação, tirar todo esse estado negativo de toda a situação que nós vivenciamos e colocar tudo focado em uma forma de energia limpa, pura, energia que realmente seja positiva, e fazendo com que esse foco faça com que o movimento dessa energia que agora nós empregamos num pensamento positivo faça com que o não manifesto se apresente agora no manifesto, para atingir tudo aquilo que eu queira e me deixe focado, me mantenha focado no que realmente importa. O foco, ele é extremamente necessário. Só que não podemos deixar a nossa mente trabalhar, porque ela faz com que nós nos foquemos em outras coisas. Nas angústias, nos medos, nos receios, na percepção de fracasso. Que daí elas vão se instalando aqui e, como ser humano, parece que isso se amplifica de uma forma intensa na gente, não é? Então, mude seu foco, coloque uma energia positiva nisso que você está fazendo, acredite, tenha a fé, crer. O crer é saber que aquilo já se apresenta antes mesmo de tocar, que é o incognoscível. É uma coisa que nós não temos explicação. Então entenda sobre isso. O foco tem muito mais a ver até com o sentido. O que sentimos a respeito disso e como vivemos também a nossa realidade. De como eu vivo a minha realidade, de como você vive a sua realidade. É a forma que você percebe as coisas. Parece que tudo o que temos nada vale. Mas é o sentido das coisas. Você não está dando valor. Então, nós queremos somente as coisas que estão lá no futuro. E não mais nos identificamos com o nosso presente. E agora vivemos presos em uma viagem entre o passado e futuro constantemente. E todo o sentido está lá. Ou eu me limito porque as minhas situações do passado me rotulam e me dão um parâmetro para achar que eu não consigo chegar em lugar nenhum, ou eu acho que tudo que eu estou vivendo agora não é tão bom assim e que o bom está lá na frente, no futuro, e que lá no futuro, a hora que eu atingir aquilo, aí sim vou estar feliz, aí sim vai ser um momento incrível que eu vou estar no meu prazer intenso. Só que daí
as coisas vão acontecendo. O meu agora, que é um constante agora, onde a percepção do futuro daqui a pouco é o agora, e é só o momento que eu vou conseguir fazer algo, e às vezes eu toquei aquilo que eu achava que era a minha necessidade de sucesso, a minha necessidade de prazer, e quando eu chego naquilo, não é mais. E aí eu arrumo uma outra ponta a acreditar que naquele momento eu vou ser feliz. Parece que tudo acaba seguindo o mesmo ciclo. As nossas depressões e ansiedades estão sendo pontos principais. Eu vejo isso o tempo todo. As pessoas vivem isso o tempo todo e não vivem o seu agora, o seu presente. A alegria está em ser vivida agora, no que você tem. Ah, mas eu não estou tão bem, porque você está focando em um ponto específico. Mude o ângulo. Tire essas situações da sua mente. Grite um silêncio, Bruno, e até as coisas fluem. Eu tenho um mentorado que ele falou assim: poxa, você fica falando silêncio, Bruno, parece que é sempre pra mim, né? Mas não é essa situação. O silêncio, Bruno, é uma situação de que eu brinco que quando a nossa mente quer desenvolver algo, é interessante nós darmos um nome para ela. E o porquê que eu vou dar um nome para ela? Porque daí eu crio algo fora do que seria a minha realidade. Então quando ela tentar puxar alguma coisa, colocar alguma coisa que seja um ponto negativo, eu posso tranquilamente colocar para ela um silêncio, Bruno, e acabou. Porque eu realmente tomei o controle, as rédeas, e agora eu vou viver a minha alegria, a minha intensidade no meu presente. E as minhas experiências do passado pouco importa, porque agora é o mais importante. O que eu desejo agora, o que eu faço agora, e não também o futuro, porque ali o ficar feliz lá na frente me limita a viver todas as minhas experiências agora. Então o foco é fechar tudo na porta estreita. Essa situação da porta estreita que se fala no nosso guia universal, que eu sempre puxo alguma coisa para vocês entenderem sobre isso, não é querendo colocar algo como sendo, vai virar uma pregação isso, não. Mas é que ali tem muita coisa nas entrelinhas. Seu passado, seu futuro, portas largas. E aqui no meio, estreitinho, o seu agora. É onde você vai viver a sua realidade, onde você vai viver a sua intensidade do momento. É ali. Então a nossa cabeça deve, sim, se focar no agora. Ficar intensamente ali, 100%. Há uma condição? Sei lá. Qual é a condição que você vai dar? Você vai se limitar por causa do que você viveu lá atrás? Seja lá o que for. Viveu uma experiência profissional que não foi tão positiva. Eu vivi uma experiência pessoal que não foi tão positiva. Eu somente atraio pessoas que não são tão legais pro meu lado. Então talvez não seria aquela situação de você atrair, mas você está dando foco, o zoom nessa situação, e a energia que você propaga, que você exala, ela tem uma identificação. Sabe aquele ponto que você chega num lugar e tem algumas pessoas que parecem que a energia bate e outras que não? Então, são similaridades. A gente vibra numa mesma energia. E aí, a sua energia está sendo qual? Que você está atraindo. Então, mude a sua energia. Passe para vá para o outro lado. Então, tente ser feliz com tudo que você tem agora.
tenha gratidão por tudo que você tem agora. E aí sim, você mantendo-se grato, júbilo sobre tudo aquilo que você tem no agora, não importa como seja, mas tendo realmente a fé, crendo que você já recebeu aquilo mesmo que você sonha ter. Pô, isso não é possível. Sim, tá lá no guia também. Quando fores pedir algo a seu pai, tenha certeza que já o conseguiu antes mesmo de tocá-lo, e assim será. É isso. É você ter a fé realmente de que isso já aconteceu. Faça uma experiência. Tem algo que você quer? Já sinta o cheiro daquilo. Já sinta o toque daquilo. E vai em direção. Eu duvido que as coisas não aconteçam. É assim. Primeiro a nossa imaginação trabalha. E depois tudo sai da imaginação, que é o não manifesto, para o manifesto. E essa identificação faz com que todas as coisas que foram impostas apareçam. E isso sim. E a gente rotular e tentar ver esse foco para o outro lado, a gente nos limita a tudo e muitas vezes parece até mesmo ser o fim. Mas não é assim, é só uma fase. Mas é a percepção de que eu tenho sobre a coisa que está fazendo com que aquela fase se apresente. Então, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. E sim, você pode ter a vida que você sempre sonhou. Mas você tem que ter agora o prazer na vida que você tem. É assim. E você se moldar no que você tem como sonho, através do seu foco, da utilização do seu tempo, tendo as condições para que isso se aconteça. Se é o foco é ser pai, seu foco é ser mãe, seu foco é ser um engenheiro, seu foco é ser um médico, seu foco é ser um cozinheiro, seu foco é ser um maquiador, seu foco é ser um massageador, seja lá o que for. É você dar a direção, colocar o seu foco, empenhar o seu tempo, utilizar da sua curiosidade, trabalhar o seu talento. E isso realmente vai apresentar a você a sua realidade, quem você é realmente. E aí sim, tudo começa a se encaixar. E agora entramos até no ponto do que é o ser. Eu somente posso ser. E o ser é no agora. Não existe um ser no passado ou ser no futuro. Ele somente se apresenta no agora. E é isso, tudo ligado à prioridade. E isso é o quê? Que na vida é o quê? É o descobrir que o ser é o essencial. Que você deve, sim, não se perturbar em descobrir alguma situação. É vivenciar o que está sendo colocado. E isso é uma coisa comum para todos, mas as nossas percepções são diferentes. É uma condição imposta a todos, mas a condição nós temos como mudar. Por isso que eu posso dar uma condição de eu estudar e ser um médico, de eu dar uma condição de eu estudar e ser um engenheiro, de eu estudar e ter a condição de ser um gerente geral, de ser qualquer outra situação que eu queira ter, somente dando o foco. E por que é importante aptidão e talento? Reconhecer isso, porque daí você dá foco, dá zoom no que você gosta, aí o seu tempo vai ser mais aproveitado, a sua percepção vai ser melhor, a sua motivação vai ser melhor, o seu prazer vai ser melhor, e isso tudo no melhor, a sua vida melhor. É isso. Não se frustra falando que não gosta do trabalho que faz e que a segunda-feira é um tédio, porque você tem que começar de novo a sua semana. Comece a empregar toda a sua energia em fazer com que as coisas fluam. Eu tenho o desejo de tocar.
E aí nesse desejo eu já tenho como prioridade, foco naquilo, fico 100% presente e eu deixo que as coisas fluam, sem que nada me perturbe. Nada me perturbe, nada me atrapalhe. Tudo que eu tenho já é o bastante e disso tudo vale. E assim, o meu caminho, a minha vivência, o meu estado de espírito, sem preocupações, sem medos, sem receios, insegurança, todos eles desaparecem. E isso faz com que aflore em mim algo que aos olhos dos outros eles terão a percepção de que eu tenho um talento diferenciado ali, de que eu faço algo que ninguém faz, de que eu faço algo de uma maneira fácil e simples aos olhos deles, que parece ser fácil, mas se eles tentassem empregar aquele trabalho, nada seria. E para mim é feito com o pé nas costas, porque eu não me rotulo, porque eu não tenho cobrança, somente vivo intensamente a minha vida e esse é o ponto. Só. Era assim. E as condições, mas como assim as condições? As condições vão mudando. Pensa na sua vida. Você era uma criança, vivendo experiências naquele agora. Depois você virou um adolescente, vivendo as suas experiências, suas situações de adolescência, naquele agora, que nada se movimenta. Depois você começou a namorar, depois você começou a noivar. Nesse meio tempo também você foi trabalhando, foi mudando de emprego, foi entendendo o que era a sua percepção de vida, o que você gostaria de fazer. E aí você estava empreendendo, depois se casou e assim vai. Então são sempre condições. Isso sempre são condições. E eles vão se alternando, mudando. E só muda porque eu olho por um outro ângulo, por uma outra forma, me dou o direito de crescer naquilo, dando um zoom naquilo e fazendo com que tudo mude e nada mais me perturbe sobre as coisas que estão ao lado, os brilhos. Essa é a situação que nós temos sobre foco, a percepção do tempo e a percepção do problema. É onde eu coloco a minha intenção. E é engraçado que tudo que nós falamos aqui sempre pega aqueles 5 pontos do ciclo comum a todos nós, que é a identificação da coisa. Lembra? Identificação da coisa, a minha percepção sobre ela, a minha movimentação sobre ela, a minha ação direta e o meu resultado. E depois disso, tudo volta lá de novo, que esse resultado virou minha coisa, e aí eu tenho as percepções disso, e por isso que nós vamos crescendo, evoluindo. Utilize-se disso. Foque nas coisas positivas. Não deixe a sua mente te colocar em xeque. Não deixe ela te colocar medos. Mate todos os seus medos e dê início a uma nova atitude. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser plena. Vai ser uma vida ao qual você vai ter o prazer de vivenciar cada momento e cada instante. Apenas por uma simples viradinha de chave. E até mesmo todo o sucesso que você sonha, ele está ali, já exalando seu perfume e querendo chegar a você. Se liga! Não perca o foco. Dê o melhor, o seu melhor. Um dia esplêndido a vocês e amanhã, nós estamos chegando agora na reta final, amanhã nós vamos estar falando sobre o efeito Pigmalion. Essa aula é top. Esteja presente, 7h45, te espero amanhã. Um ótimo dia, que ele seja esplêndido.